Meu nome é Elizabeth Robinson e eu nasci em Miami, na Flórida, com pais incríveis. Na época, eu era a mais nova de 4 filhos, que depois se tornariam 7. Cresci em uma família grande, rodeada de parentes. Minha avó morava do outro lado da rua e eu tinha muitos primos por perto. A vida era simples. Não morei muito tempo em Miami. Acho que tinha uns 6 anos quando Deus tocou o coração do meu pai para que nos mudássemos. Começamos a orar e ele sentiu que devíamos nos mudar para uma cidadezinha que nem estava no mapa, no meio do nada, chamada Heartland, no Missouri. Arrumamos nossas coisas e partimos para o Missouri. Foi lá que Deus criou algumas conexões importantes para minha família e nos apresentou a pessoas que, 1 ano e meio depois, nos levariam a Raleigh, na Carolina do Norte, onde vivo até hoje. Mas o que foi significativo para mim em nossa mudança para o Missouri foi que lá eu entreguei meu coração a Jesus. Lembro de estar sentada com minha mãe e minha avó na igreja, e elas me perguntaram se eu já tinha aceitado Jesus no meu coração. Eu disse que não, mas que queria. Então elas disseram para eu repetir o nome de Jesus várias vezes. Eu continuei dizendo, Jesus, Jesus, e de repente comecei a chorar. Lembro de pensar, por que estou chorando? Mas podia sentir tanto amor que fui movida às lágrimas. Minha avó disse, é isso, é Jesus te tocando. Esse foi o meu primeiro encontro com Deus dessa forma, uma memória linda que guardo no coração. Deus nos levou do Missouri para Raleigh, na Carolina do Norte, e lembro do primeiro culto que assisti. O motivo de termos ido para lá era a igreja. Meus pais conheceram o pastor Paul Kiddy e sentimos que precisávamos fazer parte da igreja dele. Quando entrei pela porta da igreja, meu coração explodiu. Pensei, não sei o que é esse lugar, mas quero ficar aqui para sempre. Eu tinha 8 anos, mas havia algo naquela atmosfera profética da igreja que ressoava em mim. Mesmo sem conseguir colocar em palavras, eu sabia que havia algo ali que eu queria conhecer melhor. Crescer foi algo simples. A vida era direta, mas o pecado tem uma maneira interessante de complicar tudo. Tudo começou quando eu tinha 10 anos. Eu estava dobrando roupa com minha mãe e a televisão estava ligada. Passava um programa de TV e, de repente, um anúncio sensual apareceu na tela. Sendo a boa garota cristã que eu era, senti que precisava demonstrar meu descontentamento para minha mãe. Então, de maneira dramática, comecei a falar sobre o quanto aquilo era nojento. Minha mãe, provavelmente exausta por ser mãe de 7 filhos e sem dar muita atenção, apenas disse, bem, foi assim que você veio ao mundo. Fiquei horrorizada. Havia tanta coisa implícita naquela simples frase que eu não consegui processar. Larguei a roupa, corri para o meu quarto e chorei muito. Por mais engraçado que seja olhar para trás agora, reconheço que aquele foi um momento em que o inimigo viu uma oportunidade de plantar muita confusão e dúvidas, tanto sobre Deus quanto sobre meus pais e minha caminhada cristã. Ele usou isso para abrir a porta para muitas questões e conflitos internos. O que é interessante sobre a minha história é que por muito tempo vivi uma vida dupla. Havia um desejo genuíno por Deus, uma paixão verdadeira, mas também muitas perguntas que eu não conseguia responder. Eu costumava criar cenários na minha cabeça, fantasias bem específicas, e às vezes ia até o meu quarto para tirar uma soneca só para poder imaginar essas coisas. Eu tinha medo de perguntar a alguém sobre isso, porque não queria parecer que estava interessada em algo errado. Então, essa foi uma luta secreta que eu enfrentei por muito tempo, desde jovem. Alguns dos meus irmãos também estavam lutando em sua caminhada com Deus, então havia muita tensão espiritual em casa. Embora os pecados deles fossem mais visíveis, os meus eram internos, e isso me atormentava. Quando eu estava lidando com tudo isso, eu tinha entre 10 e 13 anos. Eu era muito jovem e não sabia muito sobre o mundo. Cresci em um ambiente bastante protegido, então havia muita confusão em minha mente. Eu não entendia o que estava acontecendo comigo, o que havia de errado. Essa situação também gerou muita vergonha em mim, o que desenvolveu uma necessidade de provar que eu era uma boa menina, que realmente amava Jesus. Isso afetou muito minha caminhada com Deus, pois comecei a sentir que precisava merecer a salvação, provar para Deus, para meus pais e para todos ao meu redor que eu era quem dizia ser. Isso gerou muita dor e tormento interno, porque eu sabia que não conseguia ser essa pessoa ideal. Avançando para a minha adolescência, meus pais compraram um iPod Touch para mim e para o meu irmão no Natal.
e eles não faziam ideia do mundo que estavam abrindo para nós. Nós também não fazíamos ideia. Eu me lembro de ouvir piadas e de pessoas fazendo comentários do tipo: "Ah, você não sabe o que isso significa? Você é tão ingênua." Eu ia procurar as coisas no meu iPod Touch e ficava horrorizada com o que encontrava, mas a curiosidade era muito grande. Essas buscas simples acabaram evoluindo para um vício em conteúdos impróprios e não fazia sentido para mim. Eu pensava: sou uma garota, garotas não têm esse tipo de problema, certo? Lembro de estar na igreja e ouvir as pessoas dizerem: se você é um homem e está lutando com isso, corra para o altar. Eu só conseguia pensar: eu sou uma aberração, algo está errado comigo, estou condenada. O medo me dominava. Eu acredito que muitas pessoas lutam com o medo, mas para mim era tão intenso que eu sentia que a qualquer momento algo ruim ia acontecer comigo. Cheguei ao ponto de dormir com as costas encostadas na parede, olhando para fora, para garantir que nada viria me pegar. Havia uma paranoia profunda de que alguém descobriria e me odiaria por isso. Fiquei presa nesse ciclo por muito tempo. Lembro de pensar: como isso aconteceu? Eu amo Jesus. Naquela época, eu já estava servindo na equipe de louvor, liderando o culto, e também ajudava no ministério de jovens. Eu me perguntava: como é possível? Eu amo tanto Jesus, mas isso continua me prendendo e eu não sei como me libertar. Nos fins de semana, após a escola, eu começava a assistir coisas no meu iPod e, quando percebia, já tinha passado o dia inteiro. Às vezes, eu ficava tão envolvida que perdia a noção do tempo. Eu chegava a ver as mesmas coisas várias vezes, porque já estava familiarizada com os lugares que frequentava para consumir esse tipo de conteúdo. Eu nunca vou esquecer as vezes em que, depois disso, ia tomar banho. Algumas vezes chorava, outras vezes ficava tão em choque que só conseguia ficar parada, tentando me sentir limpa, mas por mais que eu me esfregasse, me sentia suja. Eu dizia a Deus: eu quero ser limpa, mas parecia que nada do que eu fizesse me faria sentir redimida. Havia algo em mim que sentia uma separação tão grande de Deus. Lembro de clamar a Deus dizendo: eu não quero isso, não quero viver assim. Então, aos 16 anos, fui a uma conferência de jovens em uma das igrejas irmãs, e uma mulher subiu para contar seu testemunho sobre pecados secretos. Sentei-me no culto pensando: este é o meu momento, posso me libertar agora. Mas eu não conseguia fazer isso na frente de todos. Não queria admitir que não era quem as pessoas pensavam que eu era. Decidi que não responderia ao apelo no altar naquele momento, mas que quando chegasse em casa, contaria tudo aos meus pais. Lembro de voltar para casa e contar aos meus pais que eu estava vendo coisas erradas na internet. Eles me perdoaram. Acho que, na verdade, estavam apenas muito felizes por eu estar em casa novamente, já que era a primeira vez que eu tinha ficado longe por tanto tempo. Naquele momento pensei: ok, estou bem, venci isso. E não senti a necessidade de contar a mais ninguém. No ano seguinte, algo muito interessante aconteceu, e sinto que foi quando a intensidade da luta espiritual aumentou. Eu tinha 17 anos, estava trabalhando e me sentia bem, sem ter assistido nada impróprio. Estava focada em falar de Jesus para os meus colegas de trabalho. Alguns deles eram muçulmanos, outros ateus, e outros simplesmente indiferentes. Eu dizia: Jesus ama vocês. Vocês precisam ir à minha igreja. Vamos ter uma conferência incrível. Eles me achavam um pouco estranha, mas alguns disseram que talvez fossem conferir. Uma noite, tive um sonho em que um dos meus colegas estava em frente a mim, no nosso local de trabalho, e ele me disse, de forma muito ameaçadora: negue a Cristo. Era algo extremamente maligno, e eu respondi: não. Então ele sacou uma arma e atirou na minha cabeça. Alguns dias depois, eu ainda estava convidando meus colegas para a conferência. Mais tarde, naquele dia, fui a uma reunião de oração. Lembro que Deus me tocou profundamente. Eu chorei, e quando me levantei para erguer as mãos, caí imediatamente no chão. Pensei: que estranho. Será que me levantei rápido demais? Minha igreja é muito carismática, então provavelmente acharam que eu tinha caído sob o poder do Espírito, mas eu sabia que algo estava errado. Durante o resto da noite, comecei a me sentir cada vez pior, com uma dor de cabeça insuportável. Quando cheguei em casa,
Meu pai me fez algumas perguntas e eu comecei a vomitar. Ele me levou imediatamente para o hospital, onde fizeram exames no meu cérebro. Descobriram que um vaso sanguíneo no meu cérebro havia se rompido e eu estava sangrando internamente há cerca de 6 horas antes de chegar ao hospital. Posso dizer com sinceridade que foi a fé sobrenatural que o Senhor me deu, porque mesmo com os médicos dizendo que teriam que raspar minha cabeça e abrir meu crânio para parar o sangramento, lembro de olhar para o meu pai, em meio a uma dor excruciante. Parecia que estavam usando uma britadeira na minha cabeça, e dizer: eu vou ficar bem, eu vou ficar bem. Aquele período foi um teste de fé muito grande. Fiquei no hospital por cerca de 8 dias, perdi minha habilidade de ler, pesava menos de 45 quilos, e esqueci o nome de várias pessoas. Foi uma lesão cerebral traumática. Apesar de tudo, eu sabia que aquilo era um ataque do inimigo, e que eu não precisava ter medo. Saí do hospital me sentindo no topo do mundo, mas o processo de cura, de reaprender a ler, de restaurar minha memória, foi desgastante. Aos poucos, a fé que eu tinha de forma tão forte começou a enfraquecer. Comecei a questionar Deus. Eu estou no time de louvor, estou na liderança da igreja, estou fazendo tudo o que posso. Por que isso aconteceu comigo? O que mais eu preciso fazer? O que mais eu preciso entregar? Eu estava presa naquela mentalidade de que, se eu fizesse tudo certo, teria uma vida perfeita, mas não era o que estava acontecendo. Infelizmente, alguns anos depois, cheguei a um ponto muito baixo. Eu não sabia mais o que fazer ou como lidar com o que estava acontecendo na minha vida. Comecei a ouvir músicas inapropriadas, a assistir filmes muito sexualizados e, antes que eu percebesse, aquilo abriu portas para que eu voltasse ao ponto em que estava antes, completamente viciada em conteúdo adulto. É interessante como o inimigo sempre criava mentiras para me fazer sentir melhor em relação ao vício. Uma das mentiras era que, como eu era virgem, eu pensava: e se eu for muito ruim nisso? E se meu futuro marido se ressentir de mim por isso? Na verdade, estou me educando, me preparando para o casamento. Na minha cabeça eu tinha que merecer tudo. Não podia simplesmente acreditar que Deus me amava e queria me guardar para algo bonito. Eu tinha que merecer. Lembro de me aprofundar nessa busca quase frenética, pensando: como posso me preparar para ser boa nisso? Mas é claro, nada disso me trouxe a satisfação que eu esperava. Voltei ao ponto de me sentir perdida, sem saber o que fazer. Todos ao meu redor tinham grandes expectativas sobre mim, e eu tentava corresponder, mas sabia que não estava fazendo o que precisava fazer, e que não era quem precisava ser. Eu clamava: Deus, eu preciso que o Senhor me salve. Foi então, em 2020, que me lembro de estar sentada na minha mesa de trabalho e ouvir a voz do Espírito Santo de forma tão clara. Não era uma voz audível, mas aquela voz interior, dizendo exatamente o que eu precisava ouvir. E Jesus disse de forma tão suave: apenas me entregue, apenas me entregue. A luta interna era tão intensa, eu pensava: Deus, o que as pessoas vão dizer? Vão me expulsar da igreja, com certeza vão me tirar da liderança. O que eu vou fazer? Eu não posso fazer isso. Isso tem que ir para o túmulo comigo. Eu e você podemos resolver isso juntos. Ninguém precisa saber. Mas ele continuava a dizer, de forma tão doce e paciente: apenas me entregue. Tive uma imagem na minha mente, algo que eu costumava fazer, onde eu me imaginava abraçando Jesus. Nesse momento, vi algo entre nós que me impedia de abraçá-lo completamente. Deus estava me mostrando que o pecado estava fazendo isso na minha vida, colocando uma barreira entre mim e Jesus. Eu não conseguia ter a interação que eu queria com ele porque, conscientemente, permitia que aquilo permanecesse entre nós. Isso me destruiu por dentro, pois percebi que eu não queria nada entre mim e Jesus. Eu queria ter esse relacionamento com ele, queria essa intimidade. Então eu precisava deixar isso ir. Eu tinha que me libertar. Na hora do almoço, com apenas 30 minutos, chorei profundamente e me arrependi diante de Deus. Desta vez foi diferente. Antes, eu estava apenas incomodada com a minha consciência culpada e só dizia: Deus, me perdoa, porque não queria me sentir culpada. Mas dessa vez foi diferente. Não era mais sobre a culpa. Era sobre querer Jesus. E não importava o que acontecesse. Se me expulsassem da igreja, eu não me importava. Eu só queria Jesus. Então tomei a decisão de contar à liderança da igreja e aos meus pais. Não me entenda mal. Tive que ter conversas muito difíceis.
Tive que ser honesta comigo mesma de uma maneira que eu nunca tinha sido antes. Mas eu estava livre. Houve algo naquele momento. Uma realização de que o inimigo não tinha mais esse gancho em mim. Durante muito tempo, eu liderava o louvor. E ao descer do palco, ouvia o inimigo sussurrar. Mas eles não sabem sobre isso. Se descobrirem, vão mudar completamente o que pensam sobre você. Mas aquela voz desapareceu. E a alegria que veio com o fato de que eu não precisava mais lidar com aquele tormento era indescritível. Eu me sentia fisicamente mais leve. Eu estava nesse processo e pensava, isso é incrível, o céu parece mais azul, a grama mais verde, tudo é maravilhoso. Estávamos nos aproximando de uma conferência na igreja, mas comecei a me sentir muito inquieta. Algo não estava certo no meu espírito, e eu não conseguia identificar o que era. Terminamos a conferência. E minha família e eu estávamos na casa dos meus pais. Um parente nosso tinha vindo para a conferência, então estávamos todos juntos, conversando sobre o quão poderosa tinha sido a experiência e como talvez tivéssemos que lidar com algumas questões familiares, coisas que Deus queria resolver. Mas eu não conseguia me concentrar na conversa, porque fisicamente me sentia mal. Algo estava errado. Então, parei a conversa e disse: "Gente, podemos orar por um momento?" Eu não sei, mas estou me sentindo muito inquieta. Começamos a orar e imediatamente comecei a tremer, de forma violenta. Caí no chão e comecei a manifestar. Lembro de pensar o tempo todo: ok, isso está ficando sério agora. O inimigo percebeu que está perdendo a batalha e precisa ir embora. Minha família se reuniu ao redor de mim, no chão da cozinha dos meus pais, e começaram a orar. Eu podia sentir aquela fortaleza demoníaca lentamente subindo pelo meu corpo, até chegar à minha garganta. Então eu gritei, e aquela coisa saiu. Lembro de me encolher em posição fetal, chorando porque sabia. Acabou, está fora. Aquela fortaleza, aquela coisa que me perseguia e paralisava por tanto tempo, não tinha mais poder. Quando deixei a vergonha ir, aquilo perdeu sua força e precisou ir embora. Eu estava livre. O mais incrível foi que esse foi o início de um processo de 8 dias, no qual toda a minha família passou por libertação. O interessante é que, embora minha luta fosse muito interna, algo que começou entre os 10 e 13 anos, alguns dos meus irmãos tiveram lutas mais externas. Alguns se afastaram de Deus ou tiveram grandes compromissos em áreas erradas da vida. No momento em que estavam orando por mim, um dos meus irmãos nem estava na casa. Ele estava preso em uma luta muito perversa. Durante esses 8 dias, cada um dos meus familiares veio à nossa casa. Oramos uns pelos outros e vimos libertação após libertação. Foi tão intenso que a igreja ficou sabendo, e as pessoas começaram a vir à nossa casa. Oramos com elas e começamos a ver libertações na vida de outras pessoas também. Foi absolutamente incrível. Lembro de um momento em que parecia que a arca de Deus, a presença de Deus, estava na minha sala de estar. Eu volto a essa lembrança com frequência, porque me recordo de como o amor de Jesus estava tão forte. E até hoje, o que mais me impressiona é que Jesus me amou o suficiente para ser paciente comigo. Eu não queria dizer nada. Pensava que isso seria um esqueleto no meu armário, algo que ninguém jamais descobriria. Mas ele me amou o suficiente para continuar dizendo: apenas me entregue isso, apenas me entregue. Desde então, Deus continuou a revelar coisas para mim, áreas em que eu precisava de mais cura, de mais libertação. Ele me disse: você vai ser livre disso e vai escrever um livro, e você vai chamá-lo de Garotas Também Fazem. Então, em 2023, eu terminei de escrever o primeiro livro da minha vida. Desde que o livro foi lançado, eu tenho recebido muitos testemunhos, especialmente de mulheres que vêm até mim e dizem: eu achava que era a única, eu não sabia que outras mulheres passavam por isso. Ou mulheres que dizem: eu nunca contei isso para ninguém. Ver a liberdade de Deus sendo liberada dessa maneira tem sido tão poderoso, e eu agradeço a Deus por isso. Jesus é um amante misericordioso. Ele é a razão pela qual eu me levanto de manhã. Ele é a razão pela qual eu existo, e o único para quem eu quero viver. Quem está assistindo meu testemunho e pensando: sou eu, estou nessa situação, ninguém sabe pelo que estou passando a portas fechadas. Especialmente aquelas que estão lutando com conteúdo adulto. Não ouvimos muitos testemunhos de mulheres passando por isso. O inimigo mente para nós, dizendo que há algo de errado conosco, algo que não pode ser consertado,
algo que nunca vai mudar e que teremos que conviver com isso. Mas isso é uma mentira do inferno. Quando Jesus veio a esta terra e morreu na cruz, ele disse: está consumado. Então, eu diria a você, e declaro sobre você, que essa luta que você tem, não importa há quanto tempo esteja enfrentando, está consumada. Você não precisa viver com isso mais. Pai, foi teu desejo, desde antes da criação do mundo, ter um povo que te amasse. Quando o pecado entrou no mundo, tu decidiste enviar teu filho em amor para morrer na cruz, para que nós não precisássemos viver presos ao pecado. Senhor, eu oro agora por tua preciosa filha que está assistindo, por teu precioso filho que está ouvindo. Deus, eu oro para que tu os lembres de que teu amor é mais poderoso, mais intenso, mais capaz de libertá-los do que qualquer coisa que eles possam fazer. Eles não podem merecer isso, não podem trabalhar para ganhar isso. Deus, é um presente que tu deste do céu. Então, Pai, peço agora que tu lhes dês de forma sobrenatural a graça de se perdoarem e de receber esse presente. Senhor, tu não te importas com o nosso passado. Tu não te abalaste com o que fizemos. Não importa o quão grave pensamos que seja. Não importa o quanto sentimos que merecemos punição. Teu amor é capaz de atravessar essas barreiras e nos resgatar. Então, para aquela pessoa que está clamando por um Salvador, para aquela pessoa que está pedindo um sinal, Senhor, que este vídeo seja o sinal. Senhor Jesus, tu estás falando com eles, estás chamando-os para se aproximarem, para entregarem seus corações a ti. Senhor, eu te agradeço porque teu amor, através deste vídeo, está invadindo esse espaço. Tua presença está invadindo esse espaço agora, Senhor Deus. Onde antes havia mentiras, tormento e inquietação. Pai, eu agradeço porque, de forma sobrenatural, tu estás trazendo paz agora. Toda a voz está sendo silenciada em nome de Jesus. Toda a opressão demoníaca está sendo silenciada em nome de Jesus. Eles têm a paz que excede todo o entendimento e a liberdade que tu conquistaste na cruz. Que eles conheçam essa liberdade pelo resto de suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Não importa quantos anos você tenha. Não importa quão jovem ou velho você seja. Não importa o que você acha que já deveria saber. Ou o que você acha que não sabe. Jesus está batendo. Jesus está batendo a porta. E Ele quer ser tudo para você. Então, se você quiser entregar seu coração a Ele, de novo e de novo, Ele estará lá para recebê-lo, de novo e de novo. Se esta for a primeira vez, Ele está tão empolgado e tão pronto para te mostrar tudo o que Ele tem em seu coração para você. Não deixe o medo te roubar, não deixe a vergonha te roubar. Hoje pode ser um novo dia. Apenas entregue seu coração a Jesus e que Deus te abençoe. Após essa viagem incrível através da história de Elizabeth, vimos como as adversidades e os desafios podem se transformar em uma bela história de redenção e liberdade quando confiamos e entregamos nossas vidas a Jesus. Agora, quero te fazer uma pergunta crucial. O que está impedindo você de se aproximar de Deus e experimentar essa transformação em sua própria vida? Pense em como você pode dar o primeiro passo em direção a uma mudança significativa. É importante lembrar que Deus está sempre pronto para nos receber, não importa o quanto tenhamos nos desviado ou sentido perdidos. E então, você está pronto para deixar Jesus renovar e transformar sua vida? Compartilhe nos comentários como você pretende iniciar essa jornada, ou como este testemunho impactou você. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar descobrindo mais sobre como Deus pode transformar dores em alegrias e trazer libertação à sua vida. Estamos juntos nessa caminhada de fé e esperança. Que Deus abençoe você. Comecei a usar ilícitos e álcool muito cedo. Esses hábitos se estenderam ao longo de minha vida, sendo algo comum em minha família. Quando comecei a notar algo que parecia fumaça. Diferentemente da fumaça de um cigarro que se eleva e se dispersa, essa se movia de maneira controlada, subindo e descendo, um comportamento muito estranho. Comecei a tirar fotos com meu celular e, ao ampliar as imagens, comecei a discernir formas que pareciam rostos. Percebi que essas faces apareciam por toda parte nas imagens. Eu perguntei se conseguiam ver o que eu estava vendo nas imagens,
Algumas pareciam meio incertas, outras apenas concordavam. Em certo momento, uma das entidades se posicionou no meio da janela do meu quarto, que estava fechada com as cortinas corridas, e mais delas começaram a aparecer do lado de fora, como se a entidade dentro estivesse convidando mais para entrar. Estávamos dirigindo pela cidade, e eu notava esses rostos assustadores. Sempre que fazia contato visual, eles vinham em minha direção, o que era horrível, e eu tinha que desviar o olhar para que se afastassem. Todos sobre os fios de alta tensão por toda a cidade. Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.